Como calcular a entalpia de formação? Aprenda isso e muito mais aqui agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Sou o professor Flávio, mestre e doutorando em Química e tenho uma vasta experiência em pré-ENEM e vestibulares. O vídeo de hoje é sobre entalpia de formação. Para que você chegue nesse vídeo, eu espero que você já tenha assistido o vídeo anterior sobre entalpias gráficas, sobre análises gráficas de entalpia, para você determinar o que é uma reação endotérmica e o que é uma reação exotérmica a partir de gráfico. Aquele vídeo vai te ajudar a ter um embasamento teórico geral sobre as entalpias, sobre a variação de entalpia. Outra coisa que você precisa saber antes de chegar nesse vídeo é saber balancear equações químicas. É muito importante que você saiba balancear para que você não acabe fazendo os cálculos errados, tá bom? Então vamos entender agora realmente o que é a entalpia de formação. Quando eu falo de entalpia, como a gente já viu no vídeo anterior, entalpia nada mais é do que a troca de calor, é a variação de energia envolvida em uma reação química. No caso da entalpia de formação, vai ser a entalpia envolvida em 1 mol de uma molécula, na formação de 1 mol de uma molécula. Essas entalpias, elas vão ser dadas em valores de energia, mas você não precisa decorar elas. Na sua questão já vai ser dado esses valores para você simplesmente executar os cálculos, tá bom? Outro fator importante que a gente precisa ter em mente é sobre as substâncias simples e o que são substâncias simples. Uma substância simples é uma molécula ou uma substância que ela é formada apenas por um tipo de átomo. Por exemplo, aqui o carbono grafite, ela é formada apenas de carbono. Então ele é apenas carbono, ele é apenas uma substância simples. Outra coisa, outro exemplo, o O2 aqui, ó, ele é uma outra molécula com 2 átomos de oxigênio, mas é apenas oxigênio. Então é mais um exemplo de uma substância simples. O que você precisa lembrar? Em substâncias simples, a entalpia de formação é 0. Tanto para esse carbono aqui desse exemplo, tanto para o oxigênio, a entalpia para formar esse cara é 0. Tá? Isso vai ser muito importante para a gente executar o cálculo. Veja que essa reação aqui, entre duas substâncias simples, forma uma substância composta. Se a entalpia do carbono é 0 e a entalpia do oxigênio também é 0, e eu estou dizendo que a entalpia da minha reação é menos 94 quilocaloria por mol, quer dizer que a entalpia dessa minha reação aqui depende somente desse produto, ó, somente do CO2, porque minhas entalpias dos reagentes é 0. Então esse valor aqui é coincidentemente o valor da entalpia da formação do CO2. Um outro exemplo aqui embaixo, eu tenho novamente a substância simples, então a entalpia dele aqui é 0, e eu tenho aqui uma molécula composta, ó, que a entalpia não é 0, que está reagindo com a substância simples, que a entalpia é 0, formando o mesmo produto anterior, que é o CO2. Veja que a variação da entalpia muda, né? A variação de entalpia muda, porque a entalpia não depende somente do produto, não depende somente do CO2, depende também do CO. Então eu vou ter uma variação da entalpia da minha reação diferente da minha reação anterior. Tá? Isso só são questões teóricas, tá? Outro fato curioso, um bisuzinho para você. Sempre que você tem uma reação em que tem O2 nos seus reagentes, você vai ter a malícia de perceber que essa reação provavelmente é uma reação de combustão. Está queimando alguma coisa. Para que haja uma queima, você precisa de oxigênio, precisa de O2. Então, provavelmente é uma reação de combustão. Toda reação de combustão, o ΔH dessa reação, ela é um ΔH negativo. É um ΔH negativo aqui em cima também, ó, que dá indício de ser uma reação exotérmica. A gente já viu na aula anterior que é uma reação exotérmica. Uma reação exotérmica é uma reação que libera calor, que libera energia, que é característica de um ΔH negativo. Se fosse endotérmica, seria uma reação com ΔH positivo, tá bom? E aqui novamente a gente tem a fórmula de cálculo de entalpia que a gente já viu no vídeo de entalpia gráfica, né, em que a gente vai ter a entalpia dos produtos subtraída da entalpia dos reagentes. Nesse exemplo aqui eu coloquei esse símbolo estranho aqui, ó, que significa somatório de alguma coisa. Então eu vou ter o somatório das entalpias dos produtos subtraído do somatório das entalpias dos reagentes. Não é nada de outro mundo, tá? É simplesmente você somar literalmente as entalpias dos seus reagentes e somar a entalpia dos produtos e realizar os cálculos. Se esse seu ΔH ele for um ΔH positivo, como eu já falei, ele vai ser uma reação endotérmica. Se o ΔH for um ΔH negativo, vai ser uma reação exotérmica. Iremos agora já resolver uma questão. Eu acredito que para entender a entalpia de formação, a gente entende mais fácil, entende mais rápido, de fato resolvendo uma questão, para a gente ver como é que isso pode ser aplicado, como é que isso pode ser calculado. E aqui a gente tem um exemplo clássico. Questão de número 1. Sendo o ΔH de formação do óxido de cobre 2,
igual a menos 37,6. Lembra que eu disse a você que ele ia dar os valores das entalpias de formação? Você não precisa decorar isso. Menos 37,6 quilocaloria por mol, ΔH de formação do óxido de cobre 1 é igual a menos 40,4 quilocaloria por mol. O ΔH da reação está sendo mostrado aqui abaixo, tá? Primeira coisa que você vai fazer, balancear a equação. Sempre que você vai fazer um cálculo de entalpia de formação, você precisa balancear a sua equação química. Se você não sabe balancear, eu tenho um vídeo aqui em cima que você aprende a balancear equações químicas pelo método de tentativas. É o método mais fácil e prático de você fazer balanceamento de equações. Então, bem rapidinho, eu vou balancear essa equação aqui. Aqui vai ser um 2 e aqui vai ser meio, né? Minha reação está balanceada, tá bom? Próximo passo. O difícil dessa questão aqui é você saber quem é o óxido de cobre 2 e o óxido de cobre 1. Porque eu tenho dois óxidos de cobre aqui, ó. Tem um óxido de cobre aqui e tem um óxido de cobre aqui. Mas quem é o 2 e quem é o 1? Aí você vê aqui, esse 2 aqui representando dois átomos de cobre e vai achar que esse é o óxido de cobre 2 e esse aqui que não tem seria o óxido de cobre 1, né? Mas na verdade é o contrário. Pra gente determinar se é óxido de cobre 1 ou 2, isso tem a ver com NOx do cobre. Eu também já tenho um vídeo aqui sobre NOx, tá? Se você não sabe calcular NOx, assista o vídeo ali em cima para você entender bem direitinho. O oxigênio sempre tem a carga menos 2. E como a minha molécula ela tem a carga total 0, aqui vai ser mais 2 para esse cobre. Então ele é o cobre 2, óxido de cobre 2. Nesse outro exemplo aqui, ó, a minha molécula também tem carga total 0. E eu sei que o oxigênio é menos 2. Para zerar esse menos 2, o cobre tem que ser mais 2 também. Só que eu tenho dois cobres, ó. Então cada um é mais 2, tá bom? Então esse cara aqui vai ser o óxido de cobre 1 e esse aqui é o óxido de cobre 2, tá ok? Vou colocar aqui embaixo um 2zinho pra gente lembrar que esse aqui é o óxido de cobre 2 e aqui o óxido de cobre 1. Então já sabendo disso, vamos partir agora para o cálculo realmente. A fórmula ΔH é igual ao somatório das entalpias dos produtos menos o somatório das entalpias dos reagentes. Então meu ΔH vai ser igual. Quem é meu produto aqui, ó? Eu só tenho um produto, então a soma dos meus produtos vai ser somente ele mesmo. E o valor da entalpia do óxido de cobre 2 está aqui, ó, menos 37,6. Só que se você perceber, esse valor aqui é para 1 mol, ó. Todos os valores de entalpia de formação que vai ser dada na sua questão é para 1 mol. É isso que dificulta a sua questão. Se você não balancear, você vai errar. Aqui eu tenho a formação de 2 mols. Então esse valor que é dado na minha questão de menos 37,6, isso aqui representa 1 mol. Mas como eu tenho 2 mols de formação aqui, ó, 2 mols formados de óxido de cobre 2 na minha equação, eu vou ter que multiplicar isso aqui por 2, que vai dar um total de 75,2 quilocalorias, tá bom? Então é isso que eu vou colocar aqui no meu produto, ó, 75,2. Na verdade é menos 75, né? Menos 75,2, tá ok? Porque são 2 mols de óxido de cobre 2 formado. Vamos continuar. Menos da fórmula. Agora eu vou colocar entre parênteses porque meus reagentes são 2 reagentes. Eu tenho o óxido de cobre 1 e tenho o O2. O óxido de cobre 1, a entalpia dele tá aqui, ó, menos 40,4. E como é somente 1 mol, eu não vou precisar multiplicar por 2, por 3, por nada, porque é somente 1 mol. Então vai ser esse valor mesmo aqui, ó, menos 40,4. E eu vou somar isso com a entalpia do O2, que é meu outro reagente. Por isso esse somatório aqui, ó. Tá vendo? Por isso esse somatório. Só que, pessoal, na minha questão ele não dá o valor da entalpia do O2. Ele deu somente do óxido de cobre 2 e do óxido de cobre 1. Mas se você lembrar, substância simples, que é o caso desse O2 aqui, a entalpia dela é 0. Então eu vou somar isso daqui com 0, ó, mais 0. Que na verdade não precisava nem colocar esse 0 aqui, né? Você poderia colocar simplesmente o menos 40,4. Resolvendo isso daqui, aqui vai ter um jogo de sinal que vai dar um valor positivo. Isso aqui vai dar um total de menos 34,8 kcal. Bom, ΔH negativo, isso aqui é uma reação exotérmica, tá? Você conseguiu fazer uma cálculo de entalpia de formação de uma forma bem simples e normalmente é sempre simples assim. Só vai dificultar um pouco quando as equações são maiores e o balanceamento da sua reação é um balanceamento um pouco mais complexo, mas não tem muito o que fazer, é simplesmente isso mesmo da entalpia de formação. Vamos fazer aqui mais uma questão com uma reação um pouco maior para você perceber realmente a questão do somatório, como ela é feita, tá bom? Os romanos utilizavam óxido de cálcio como argamassa nas construções rochosas. O óxido de cálcio era misturado com água, produzindo hidróxido de cálcio, que reagia lentamente com o CO2 atmosférico, dando calcário.
Então ele deu aí um contextualizado e apresentou a reação. Ele está dizendo agora, ó, a partir dos dados da tabela anterior, que é essa tabela aqui embaixo, a variação da entalpia da reação em kJ por mol será igual a... Então, novamente, aqui está dados os valores das entalpias de formação. Você não precisa decorar isso, pelo amor de Deus! Vamos lá, primeiro passo, balancear minha equação. Se você observar, essa minha equação ela já é uma equação balanceada. Já está balanceada, você não precisa balancear a equação, é somente agora realizar o cálculo. Lembrando que se você precisar balancear, você vai ter que balancear e vai multiplicar essas entalpias de formação aqui pelo coeficiente estequiométrico, tá? Pela quantidade de mol da sua reação. Como nessa reação já está toda balanceada, a gente não vai precisar multiplicar por nada, porque os nossos coeficientes estequiométricos aqui é 1. Vamos lá. ΔH é igual ao somatório das entalpias dos produtos menos o somatório das entalpias dos reagentes. ΔH vai ser igual a entalpia dos produtos, que é meu produto, tá aqui, ó, CaCO3 e água, CaCO3 e água. Vou colocar esses valores de entalpia aqui, ó, entre parênteses, para você saber que isso aqui é tudo produto. CaCO3 é menos 1206,9, somado aqui, como são dois valores negativos, vai ser os dois subtraídos, menos 241,8, fecha parênteses, que isso aqui é tudo meus produtos. Menos da fórmula, agora a entalpia dos meus reagentes. Meu reagente agora, esse cara daqui, que eu vou circular, tá? Reagente, ó. Então vai ser menos 986,1 menos 393,5. Prontinho. Então agora você vai resolver isso daqui, ó. Esse valor aqui nessa expressão entre o primeiro parênteses vai dar um total de menos 1.448,7. Quando a gente fizer aqui essa multiplicação de sinais, isso aqui vai dar um valor positivo. E esse resultado aqui entre parênteses vai dar 1.379,1, tá bom? Então, quando você resolve isso daqui, se você observar, esse primeiro termo aqui, ele é um valor negativo, maior do que esse valor positivo aqui. Então, minha reação já vai ser um valor negativo de 69,1, ok? Kilojoule. Então, veja que, novamente, não é uma questão difícil. Às vezes, o que pode complicar realmente esses cálculozinhos aqui, com vírgula. Pode acontecer de ter uma reação um pouco maior, reações com coeficientes estequiométricos que você multiplica por 2, por 3, por 4, mas o princípio é esse. Se você compreendeu bem a resolução dessas duas questões, não tem mistério. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Espero que vocês tenham realmente compreendido. A gente está aqui para fazer você ser aprovado no curso dos seus sonhos de forma gratuita, tá bom? É isso, pessoal. Valeu. Até a próxima.